E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa segunda aula do módulo de contabilidade avançada, onde a gente vai prosseguir com o estudo da DFC, da demonstração dos fluxos de caixa, que é a demonstração aí mais temida pelos alunos, né, pelos alunos. E a gente está vendo aqui, né, caminhando, que não é lá esse bicho de sete cabeças que o pessoal propaga por aí, né? Evidentemente que você tem ali, né, alguns pontos chaves que a gente já viu na primeira aula deste módulo. Então, aqueles pontos chaves, né? Saber que a DFC apenas trabalha com fluxos de caixa, ou seja, entradas e saídas de caixa, né? Fatos que provocam, então, fluxo de caixa, que a gente tem que dividir isso aqui em três atividades, esse é um ponto importante. E o terceiro ponto importante seria entender, né, entender a sistemática do ajuste do lucro lá no método indireto de cálculo do fluxo de caixa das atividades operacionais. Então a gente falou aí na última aula a respeito dos fluxos de caixa em moeda estrangeira, lembra? Ou seja, aquela variação no saldo da conta caixa, que na verdade não é um fluxo de caixa, né? Não é um fluxo de caixa, foi apenas uma variação, né, monetária proveniente de aplicação de taxa de câmbio. Então lembra lá que nosso exemplo, a gente partia de um caixa inicial de 100 mil reais, sendo 70 mil reais mais 10 mil dólares, a taxa de 3 reais. E no fim do período a gente tinha um caixa, né, equivalente de caixa de 110 mil reais, que seria 70 mil reais, os mesmos 70 mil reais, e os mesmos 10 mil dólares, mas agora que valem 40 mil reais por conta da taxa de câmbio. Então, né, não houve entrada e saída de caixa naquela entidade. Então o fluxo de caixa foi de zero, mas para explicar para o usuário da demonstração contábil, né, essa variação de 100 para 110, você fala, olha lá, meu amigo, tá vendo aquela variação de 100 para 110, ou seja, aquela variação de 10 mil reais, é proveniente da aplicação de taxas de câmbio sobre 10 mil dólares que a entidade possui lá em seu caixa. Pronto, está explicado aquela variação. Vamos verificar algumas questões a respeito desse tema, então. Então vamos lá, o efeito, alternativa, a questão 22 diz que o efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa equivalente de caixa, mantidos em moeda estrangeira, foi o exemplo que a gente deu lá no fim da aula, né, passada. Deve ser classificado na DFC como fluxo de caixa das atividades operacionais. Não, ele não é um fluxo de caixa, né? Ele é apenas divulgado para que a entidade explique, né, eventual diferença, né, nesse caixa entre o início e o fim do período, né, conforme a gente verificou. A questão 23 fala que os fluxos de caixa anuais de uma controlada no exterior devem ser convertidos para moeda funcional da controladora, utilizando-se a taxa cambial na data do fechamento de cada mês, na data dos fluxos de caixa, né? Na data dos fluxos de caixa, conforme a gente viu, né? Está lá no slide da aula anterior. Poderia ter replicado aquele slide nessa aula, não coloquei, né? Mas a gente viu que é na data dos fluxos de caixa. Então isso aqui está incorreto. Alternativa, aliás, questão 24, né? Questão 24 fala que os ganhos e as perdas não realizados que resultaram de mudanças nas taxas de câmbios de moedas estrangeiras devem ser evidenciadas na DFC de uma entidade, né? Conforme aquele exemplo que a gente viu. Então, alternativa A, como fluxo de caixa da atividade operacional, não é um fluxo de caixa, lembra? Ele não é um fluxo de caixa propriamente dito. A gaveta da entidade ficou fechada, não entrou mais dólares. Não, nem saiu. Essa variação foi apenas em função da aplicação da taxa de câmbio. Então, não é um fluxo de caixa. Alternativa D fala aqui separadamente, né? Então deve ser evidenciada na DFC separadamente, sem fazer parte de uma atividade específica. Então exatamente isso aqui. Ela vai ser evidenciada na DFC só para você explicar, né, que aquela variação em reais é proveniente da aplicação da taxa de câmbio, né? Olha lá, ganhos e perdas não realizados, ou seja, a entidade ainda mantém esse ativo em moeda estrangeira, né, ali na sua entidade, ele ainda não vendeu aquele caixa em moeda estrangeira, tá ok? Então, a alternativa D está correta, né? Veja que a alternativa E ela não tem muito sentido, porque ele fala assim, ó, devem ser evidenciadas na DFC de uma entidade nas notas explicativas. Bom, tudo bem, realmente isso vai ser evidenciado nas notas explicativas, mas percebe que fica
um tanto quanto sem sentido isso aqui, porque ele está falando, olha lá, na demonstração dos fluxos de caixa de uma entidade, isso vai ser apresentado como? Ora, então a gente está falando de uma demonstração. As notas explicativas não são demonstrações financeiras segundo a Lei 6404, então ele está misturando as borlas, percebe? Por que eu falei segundo a Lei 6404? Porque segundo o CPC 26, a gente vai estudar o CPC 26, segundo o CPC 26, as notas explicativas fazem parte do conjunto completo de demonstrações contábeis, né? Então veja que fica meio sem sentido, olha só, na DFC esse fato tem que ser evidenciado nas notas explicativas, veja que não tem sentido, né? Tudo bem, eles são evidenciados nas notas explicativas, mas isso não tem a ver com a pergunta. A pergunta está falando o seguinte, na DFC isso aqui vai ser explicado. Vai ser explicado de forma separada dentro da DFC. E também será lá explicado nas notas explicativas. Veja que, né, não tenho como assinalar a alternativa E por conta do enunciado, né? Por conta do enunciado. Se ele tirasse ali esse na demonstração dos fluxos de caixa, tudo bem, você poderia assinalar a alternativa E, porque daí ele não estava falando especificamente dessa demonstração, ok? Se ele falasse onde isso vai ser evidenciado, tudo bem, você poderia assinalar nas notas explicativas, tá ok? Poderia, mas nesse enunciado não daria para assinalar a alternativa aí, então tá errada. Juros e dividendos, muita atenção nisso aqui. Isso aqui cai demais, tá? Isso aqui cai demais. A gente vai ver então que os juros sejam pagos ou recebidos e os dividendos. Eu só coloquei dividendos aqui, né? Mas acompanham também os juros sobre capital próprio, essa classificação dos dividendos. Dividendos recebidos e pagos, eles têm uma classificação encorajada pelo CPC 03, mas também tem classificações alternativas. E a gente tem que dominar não só a classificação encorajada, como a classificação alternativa. Isso aqui despenca, tá? Despenca em provas de DFC. A gente vai ver diversas questões a respeito de DFC, né, que demandam esse conhecimento. Então, muito cuidado. Onde a gente classifica os juros pagos, os juros recebidos, os dividendos pagos e dividendos recebidos. Vamos dar uma olhadinha nas exposições do CPC 03 a respeito disso. Então, olha o que ele fala. Ele fala assim, os juros pagos e os juros recebidos, ou seja, juros pagos e recebidos e os dividendos. Veja que toda vez que ele falar sobre juros sobre capital próprio, eu não vou nem me preocupar. Porque o tratamento dado sobre o juros sobre o capital próprio é o mesmo do dividendo. Então, para você ter menos uma coisa para decorar, você só vai pensar em juros e dividendos. Falou em juros sobre o capital próprio, que é uma remuneração aos acionistas, né? De forma similar ao dividendo. Você só cola isso aqui dentro do entendimento dado aos dividendos, né? Não tem por que a gente ficar falando sempre em dividendos e juros sobre o capital próprio se o juros sobre o capital próprio tem o mesmo tratamento dado aos dividendos. Então esquece juros sobre o capital próprio. Só lembrar que, né, o tratamento dado aos juros sobre o capital próprio é exatamente o mesmo tratamento dado aos dividendos. Então sempre que falar de juros sobre o capital próprio eu vou arriscar, beleza? Então, olha lá, os juros pagos e recebidos e os dividendos recebidos, então veja que os juros ele falou de pagos e recebidos e dividendos ele falou só de recebidos, são comumente classificados como fluxo de caixa operacional de uma instituição financeira. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entidades, né? Não há consenso, ou seja, para entidades comerciais, industriais e prestadores de serviços, né? Ele fala que juros pagos, então juros pagos e juros recebidos e os dividendos recebidos podem ser classificados dentro do fluxo de caixa das atividades operacionais porque eles entram na determinação do lucro líquido ou do prejuízo. Ok? Alternativamente, então veja que há uma classificação alternativa. Alternativamente, juros pagos e juros dividendos, risca juros sobre o capital próprio, que é sempre igual. Então, juros pagos e juros e dividendos recebidos podem ser classificados respectivamente como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Então, juros pagos, alternativamente, podem ser classificados nas atividades de financiamento. E vou mudar aqui, vamos ver se eu consigo mudar essa cor aqui. Vamos mudar essa cor aqui para verde. E juros e dividendos recebidos. Então, e juros e dividendos recebidos podem ser classificados aqui, ó, como fluxo de caixa das atividades de investimento, né? Então, aí ficou aí, ó, alternativamente, né? Isso aqui é alternativamente, tá ok? Alternativamente. Então, ficou assim, juros pagos é
alternativamente pode ser classificado como financiamento, atividade de financiamento, e juros e dividendos recebidos, alternativamente como fluxo de caixa das atividades de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retorno sobre investimentos, ou seja, podem ter qualquer classificação. Então veja que aqui a gente fica meio em cima do muro, né? Ele falou que juros pagos e recebidos podem ser operacional, né, fluxo de caixa de atividade operacional, dividendos recebidos pode ser operacional, mas também podem ser investimento, então a gente fica meio em cima do muro, né? Então olha lá, juros pagos, atividade operacional ou atividade de financiamento. E juros recebidos, atividade operacional ou atividade de investimento. Eu coloquei em negrito aqui, por quê? Porque esse aqui, né, essa classificação é a encorajada, é a mais comum, ou seja, juros pagos e juros recebidos serem classificados como atividade operacional. Vamos pensar um pouco aqui, vamos raciocinar. Então veja que juros pagos, né, a gente vai ver logo que é encorajado a classificar isso como um fluxo de caixa, né, então um juro que eu paguei, ou que eu recebi como atividade operacional. Então, juros pagos e recebidos, a gente vai ver que o CPC encoraja a classificar como atividade operacional. Juros pagos uma saída, né, e juros recebidos uma entrada, referente ao fluxo de caixa das atividades operacionais. Perfeito. Mas pensa bem, existe uma classificação alternativa para juros pagos e também juros recebidos. Pensa se não faz lógica juros pagos eu, alternativamente, considerar isso como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Quando que eu pago juros? Eu pago juros, por exemplo, quando eu obtenho um empréstimo, ou seja, eu vou até um banco, empresto, né, obtenho um empréstimo de 100 mil reais. Bom, aí daqui a um ano eu vou lá, vou pagar esse banco, vou pagar com juros, vou pagar 120 mil reais. Então percebe que quando entrou 100 mil reais proveniente desse empréstimo, foi um fluxo de caixa, uma geração de caixa proveniente das atividades de financiamento. Quando eu amortizo esse empréstimo, ou seja, eu vou pagar 120, sendo 100 mil de principal e mais 20 de juros, veja que esse principal, 100 mil reais, sim, é atividade de financiamento, então nada mais coerente do que permitir também esses 20 mil reais a título de juros sejam classificados como atividade de financiamento. O CPC encoraja a classificar como atividade operacional, mas alternativamente ele admite, então, classificar como atividade de financiamento. Então é lógico isso, né? É um tanto quanto lógico. Vamos fazer aqui a mesma análise em relação aos juros recebidos. Quando eu recebo juros? Quando eu realizo, né? Quando eu realizo um empréstimo a um terceiro, né? Então, eu vou conceder o empréstimo ao terceiro. Então, percebe que essa concessão, eu poderia ter adquirido imobilizado, adquirido intangível, feito qualquer coisa, eu resolvi entregar esse recurso a um terceiro, né, mediante cobrança de juros. Ou seja, eu entreguei esse recurso, essa saída de caixa desse empréstimo que eu concedi a um terceiro, é um fluxo de caixa, mas... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz
completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.